Oi, que bom que você tá aqui. É sempre um prazer ter a sua companhia. Sabe, cada vez que a gente se encontra nesse espaço, eu sinto que é mais do que um vídeo. É um convite para a gente parar um instante e pensar sobre as coisas que realmente importam. Então, respira fundo comigo, desliga o piloto automático e vem comigo nessa conversa de hoje. Você já parou para pensar de onde veio tudo que existe? O universo, a vida, você mesmo? Hoje vamos começar do zero a responder as perguntas mais fundamentais da doutrina espírita sobre Deus e o infinito. Vamos juntos? Você saberia dizer o que é Deus? Essa é a pergunta mais fundamental da humanidade. Filósofos, cientistas, teólogos e pessoas comuns já tentaram respondê-la ao longo dos séculos. O Espiritismo, através de Allan Kardec e dos espíritos superiores, nos traz uma resposta simples, lógica e profunda. Deus, inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Imagine que você está andando em uma praia deserta e encontra um relógio de pulso enterrado na areia. Você o pega, observa as engrenagens minúsculas se movendo em perfeita sincronia, os ponteiros marcando as horas exatas. Você pensaria, isso apareceu aqui por acaso? As ondas do mar trouxeram montar esse relógio sozinho? Óbvio que não. Você sabe que existe um relojoeiro, alguém com inteligência e habilidade para projetar e construir aquela máquina perfeita. Agora, amplie essa ideia para o universo. Olhe para o céu estrelado. Bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, todas seguindo leis matemáticas precisas. A Terra girando em torno do Sol há bilhões de anos sem nunca colidir. As estações do ano se repetem, a gravidade que nos mantém no chão, a luz do sol que aquece da vida. Se um simples relógio exige um relojoeiro, esse universo colossal e perfeitamente organizado também exige uma causa inteligente. Essa causa é Deus. Não é uma teoria, é uma lógica. Todo efeito tem uma causa e toda causa inteligente produz efeitos organizados. Suponha que você encontre um livro abandonado em um banco da praça. Ao abri-lo, você vê capítulos organizados, personagens com histórias coerentes, um início, um meio e um fim. Você acredita que o vento soprou e as estrelas se juntaram sozinhas para formar aquele romance? Não! Você sabe que existe um escritor, uma mente inteligente que planejou cada palavra, cada capítulo, cada reviravolta da história. O universo é como esse livro. Ele tem leis, tem personagens, tem uma história. Tudo isso só é possível porque existe uma mente criadora, que é Deus. Aí eu vou te dar mais um exemplo para deixar bem mais claro. Você entra em uma casa e vê paredes no lugar certo, portas que abrem e fecham, janelas que deixam a luz entrar, encanamento que leva a água, fiação que leva a eletricidade. Você pensaria, os tijolos se empilharam sozinhos e decidiram virar uma casa? Óbvio que não. A casa tem um arquiteto e um construtor. O corpo humano é uma casa muito mais complexa. Temos um coração que bate 100 mil vezes por dia, pulmões que filtram o ar, um cérebro que processa bilhões de informações por segundo. Será que tudo isso surgiu por acaso ou existe um arquiteto supremo por trás? O que significa, então, a inteligência suprema? Quando dizemos que Deus é a inteligência suprema, estamos afirmando que ele não age ao acaso. Diferente de um ser humano, que às vezes erra, Deus age com sabedoria perfeita e justiça absoluta. Tudo na criação segue leis divinas que são imutáveis e perfeitas. Isso derruba a ideia de um Deus vingativo, caprichoso, que castiga uns e privilegia outros. A inteligência divina é como uma lei matemática. A gravidade não decide cair só em quem ela quer. Ela é igual para todos. Assim, a justiça divina, perfeita, impessoal, igualitária. O que significa causa primária? Causa primária significa que Deus é o ponto de partida de tudo. Antes dele, nada existia.
Tudo que vemos, tocamos, sentimos, experimentamos teve origem nele. Isso é importante porque nos ajuda a entender que nada existe por acaso. O acaso é uma palavra que os homens criaram para explicar o que não entendem. Mas para a doutrina espírita, o acaso não existe. Há uma causa para tudo, e essa última é Deus. Eu vou te deixar alguns insights. Se você quiser, você responde aqui no comentário, ok? Se Deus é a causa primária, então a ciência e a religião não são inimigas. Muitas pessoas acham que ciência e religião brigam entre si. Na verdade, a ciência estuda as leis da natureza, como as coisas funcionam, e a religião estuda a causa dessas leis. Quem as criou? São duas visões complementares, não opostas. Deus não é um velhinho de barba branca sentado numa nuvem. Essa é uma imagem infantil que a humanidade criou para entender o divino. Deus é muito maior do que qualquer imagem que possamos fazer. Ele é a inteligência que está em tudo, a energia que dá vida a tudo, a lei que rege tudo. Ele é amor e sabedoria. Reconhecer Deus como causa primária nos dá responsabilidade. Se Deus é a causa de tudo e tudo vem dele, então nós, como criaturas inteligentes, temos a responsabilidade de usar nossa inteligência para o bem. Não somos meros passageiros do universo, somos co-criadores. Tenho certeza que você já ouviu essa palavra. Agentes ativos que devem cooperar com as leis divinas. Deixo também algumas perguntas para você estimular a reflexão. Você já teve algum momento na vida em que olhou para algo e pensou, isso não pode ser obra do acaso? Compartilhe aqui nos comentários. Se Deus é a causa primária, o que você acha que é o propósito da sua existência? Deus não é uma figura distante e abstrata. Ele é a inteligência viva e atuante que está na origem de tudo que existe. Isso inclui você. Pergunta 2. O que devemos entender por infinito? Essa é uma pergunta que acompanha a humanidade desde os primórdios. Filósofos, matemáticos, físicos e pensadores de todas as épocas tentaram definir o que é infinito. O Espiritismo, através dos espíritos superiores, nos dá uma resposta que une lógica, espiritualidade e humildade intelectual. Então, o que devemos entender por infinito é que o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Vou dar alguns exemplos práticos para você entender, tá bom? Então, vamos imaginar que você está dirigindo uma estrada reta no meio do deserto. Aí você olha para o horizonte e vê a estrada se estendendo até onde a vista alcança. Lá no fim, você pensa, será que essa estrada tem fim? Você dirige por horas, dias, anos, e a estrada continua. Não importa o quanto você avance, sempre há mais estrada à frente. Agora, olha para trás. A estrada também não parece ter começo. Ela sempre esteve ali, desde antes de você nascer. Isso é o infinito. Algo que escapa à nossa capacidade de medir, contar ou encontrar um limite. Pegue um punhado de areia da praia. Conte os grãos. Depois, tente contar todos os grãos da areia de todas as praias do mundo. É impossível, não é? Agora olhe para o céu e tente contar as estrelas. Os astrônomos dizem que existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. E mesmo assim o universo continua se expandindo. O universo é como essa contagem que nunca termina. Sempre há mais. Pense nos números. 1, 2, 3, 4. Até onde você consegue contar? Não importa qual número você escolha, sempre há um número maior depois dele. E antes do 1, existem os números negativos. -1, -2, -3 e frações. 0,1, 0,01, 0,001, sempre há mais.
Todos nós já tentamos imaginar o que havia antes do início do universo. Nossa mente tenta voltar no tempo, mas sempre encontra o antes do antes. E quando pensamos no fim do universo, perguntamos: e depois? O que vem depois do fim? A resposta do Espiritismo é humilde. O infinito é desconhecido. Nossa inteligência, ainda limitada, não consegue abraçar o infinito completamente. Por que o infinito é desconhecido? Os espíritos disseram que chamamos de infinito tudo que escapa à nossa compreensão atual. Não porque seja inalcançável para sempre, mas porque nossa inteligência no estágio atual de evolução ainda não tem capacidade para abarcá-lo. Pense em uma criança de 5 anos tentando entender o que é amor ou a morte. Ela pode sentir, mas não consegue explicar com palavras. Assim somos nós diante do infinito. Sentimos sua presença, mas não conseguimos definir seus limites. Mas a ciência está ampliando nosso conhecimento, então o infinito está diminuindo? Não, isso é uma ilusão. Quanto mais a ciência avança, mais descobre que o desconhecido é ainda maior. Como uma pequena luz acesa em uma caverna imensa. Quanto mais iluminamos, mais percebemos quanto ainda está escuro. Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história, disse certa vez: o que sei é um grão de areia, o que não sei é um oceano. Por que dizemos que tudo que é desconhecido é infinito? Aqui está uma chave importante para nós. Seres humanos com inteligência limitada, tudo que não podemos medir, contar ou definir completamente é chamado de infinito. O infinito não é uma coisa em si, é uma relação entre nossa capacidade de conhecer e a realidade que nos cerca. Vou deixar alguns pontos de reflexão. A humildade é o primeiro passo para entender o infinito. Ao dizer que o infinito é desconhecido, o Espiritismo nos convida à humildade intelectual. Reconhecer que há coisas que não sabemos e que talvez nunca saibamos completamente é um ato de sabedoria. O infinito não é um vazio assustador, é um convite à expansão. Se o universo é infinito, então há infinitas oportunidades de aprendizado, infinitas vidas, infinitas experiências. O infinito não é o fim, é o começo de tudo que podemos ser. Se o infinito está dentro de nós também, se o infinito é infinito, se o universo é infinito e Deus é infinito, então somos parte desse infinito. Nossa alma é imortal, nossa capacidade de evoluir é ilimitada. Cada pessoa é um universo em miniatura, com um potencial infinito para aprender, amar e crescer. Te deixo também algumas perguntas para te estimular a reflexão. Você já tentou imaginar o fim do universo ou o início do tempo? O que sentiu quando a sua mente travou? Como você se sente ao pensar que faz parte de algo de tão grande e ilimitado? O infinito não é um lugar onde chegamos, mas o horizonte que nos convida a ir sempre mais além. Humildemente reconhecendo que quanto mais sabemos, mais descobrimos o quanto ainda há para aprender. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Essa é uma das perguntas mais profundas e ao mesmo tempo mais mal compreendidas sobre a espiritualidade. Muitas pessoas, incluindo filósofos e religiosos, usam as palavras Deus e infinito como sinônimos. Mas será que são a mesma coisa? O Espiritismo nos dá uma resposta surpreendente. Definição incompleta. A pobreza da linguagem dos homens é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Uma pequena observação. Deus é o infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito e tomar o atributo de uma coisa só por ela própria é definir uma coisa que não é conhecida por uma outra igualmente desconhecida. Explicando o termo atributo. O que significa atributo? Atributo é uma qualidade, uma característica, algo que pertence a um ser. Por exemplo, a força é um atributo de um atleta, mas o atleta não é a força.
A inteligência é o atributo de um cientista, mas o cientista não é a inteligência. A beleza é o atributo de uma flor, mas a flor não é a beleza. Da mesma forma, a infinitude é um atributo de Deus, uma de suas qualidades. Mas Deus não se resume a ser infinito. Ele é muito mais do que isso. Vamos para os nossos exemplos. Então, você imagina um pintor famoso. Ele criou uma tela gigante, cheia de cores, formas e detalhes. A tela é imensa, tão grande que a gente não consegue ver o seu fim. Alguém olha para a tela e diz: o pintor é a tela. Você concorda? Claro que não. A tela é a obra do pintor, uma criação dele. Mas o pintor é muito mais do que a tela, porque ele tem personalidade, sentimento, história, motivação, outras obras. Assim é Deus e o infinito. O infinito é a imensidão da criação de Deus, mas Deus é muito mais do que isso. Reduzir Deus ao infinito é como reduzir o pintor à tela. Outro exemplo. Pense em um grande compositor como Beethoven. Alguém poderia dizer, Beethoven é a música. Não, Beethoven é o criador da música. A música é uma expressão dele. Mas Beethoven é muito mais do que suas sinfonias. Deus é o criador do universo e o criador e o infinito é uma das características desse universo. Mas Deus não se limita ao que ele criou. O sol emite luz. A luz é uma qualidade do sol, algo que ele produz. Mas ninguém diria o sol é a luz, porque o sol é muito mais do que luz. Ele tem massa, calor, gravidade, campos magnéticos. Da mesma forma, a infinitude é uma qualidade de Deus, mas não é Deus em sua totalidade. Deus é amor, sabedoria, justiça, misericórdia, causa primária e também infinito. Mas ele é tudo isso junto, não apenas uma dessas coisas. Quando você conhece alguém, você pergunta: qual é o seu nome? O nome da pessoa é João, Maria, José, mas você não diria João é o nome. O nome é um atributo da pessoa, uma forma de identificá-la, mas a pessoa é muito mais do que um nome. Dizer que Deus é o infinito é como dizer que a pessoa é o nome. Não está errado, mas é incompleto. Por que essa distinção é importante? Essa resposta dos Espíritos nos ensina duas lições profundas. A humildade diante de Deus. Ao dizer que nossa linguagem é pobre e insuficiente, o Espiritismo nos convida a reconhecer que não podemos definir Deus completamente. Qualquer tentativa de rotular Deus é limitada. Deus é mais do que uma abstração. O infinito é uma abstração matemática, filosófica, é um conceito. Deus, porém, é uma realidade viva, uma inteligência atuante. Reduzir Deus a uma abstração é esvaziá-lo de sua essência. O que significa Deus é o infinito em suas perfeições? Isso significa que todas as perfeições de Deus são infinitas. Ele não tem um pouco de amor, tem amor infinito. Não tem um pouco de sabedoria, tem sabedoria infinita. Não tem um pouco de justiça, tem justiça infinita. E também não tem um pouco de imensidão, tem imensidão infinita. Então, quando dizemos que Deus é infinito, estamos corretos se estivermos falando de suas qualidades, mas estamos errados se estivermos dizendo que Deus é apenas o infinito. O perigo de confundir Deus com o infinito. Quando alguém diz Deus é o infinito sem entender essa distinção, corre o risco de cair no panteísmo, que é a ideia de que Deus é apenas a natureza, o universo, o espaço. O panteísmo reduz força em uma força impessoal, um conceito vago. Isso é um assunto que vamos falar nos próximos vídeos. O Espiritismo nos ensina que Deus é uma inteligência, uma consciência, um ser com atributos. Não é uma força cega ou um conceito abstrato. Alguns insights. Vamos lá. A pobreza da linguagem humana. Os espíritos dizem que nossa linguagem é pobre e insuficiente novamente para definir Deus.
Isso é uma lição de humildade. Quantas vezes tentamos definir Deus com palavras humanas como se ele coubesse em nossos conceitos? O mistério não é um problema, é um convite à fé e à busca contínua. Deus não é uma abstração, é uma realidade viva. O infinito é um conceito. Deus é uma pessoa, não no sentido humano, mas no sentido de ser consciente, inteligente e amoroso. Quando oramos, não oramos ao infinito, oramos a Deus. O atributo não é o ser. Essa é uma lição que podemos aplicar na nossa própria vida. Muitas vezes somos definidos por um único atributo. Você é inteligente, você é bonito. Nós não somos mais do que isso. O mesmo acontece com Deus. Vou deixar algumas perguntinhas para estimular a reflexão. Você já confundiu Deus com o infinito? O que mudou na sua visão ao entender essa diferença? Se Deus é muito mais do que nossa linguagem pode escrever, como podemos nos conectar com Ele? Deus não é infinito. Ele é infinito em suas perfeições. É a diferença entre o Criador e a criação, entre a realidade viva e a abstração conceitual. Agora que entendemos que Deus é o infinito em suas perfeições, mas não se resume ao infinito, surge uma pergunta que mexe com a nossa fé e a nossa razão. Como podemos provar a existência de Deus? Será que a natureza, a ciência e a nossa própria consciência nos dão evidências concretas da existência divina? Isso é o que vamos descobrir no próximo vídeo. Não vai perder, hein? Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Deixe nos comentários qual dessas perguntas mais te impactou. Até a próxima! E é isso. Mas olha, antes de ir embora, deixa eu te contar uma coisa. No próximo vídeo, eu vou trazer um assunto que muita gente pensa, mas quase ninguém fala do jeito certo. Vai ter um detalhe que vai mudar a forma como você olha para isso. Então não perde, tá? Esse próximo vídeo tá muito bom. Já se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho e fica de olho. Até lá!